com a Associação Desportiva do Milharado, que agora vamos também em estúdio ter um pouco dessa modalidade que é o ciclismo. Boa tarde, Manuel Rodrigues. Muito boa tarde. Muito prazer, também desde já obrigado por ter aceito a presença aqui em estúdio para falarmos um pouco da Associação do Milharado a nível de ciclismo no dia, e por isso também um dia oportuno, no dia em que arrancou mais uma época velocipédica para essas cores do Milharado, com as várias equipas, os vários escalões, no dia de hoje, neste domingo 17 de novembro, darem o tiro de partida para mais uma época que se espera com bastantes êxitos. É verdade, é verdade. Hoje de manhã começámos a época desportiva, que abrangeu todos os escalões, incluindo os benjamins e os iniciados, que são aqueles escalões que normalmente começam mais tarde. Mas adotámos iniciar com todos por uma razão simples, de tentar motivar também os pequenos para não se sentirem um pouco à parte, porque antigamente deixávamos sempre para janeiro, mais ou menos, porque as provas começam em março, e pronto, como são escalões onde o esforço físico é mais reduzido, deixávamos para essa altura. Mas este ano achámos por bem avançar já nesta fase, obviamente com o treino adaptado à idade deles, mas começam já desde cedo, que é para ganhar aquela motivação, para depois a coisa correr bem. Estamos a falar em jovens ciclistas com que idade? Portanto, os escalões de formação começam nos 7 anos de idade, portanto os benjamins são 7 ou 8 anos de idade, segue-se depois os iniciados, que 9, 10 anos, depois os infantis 11, 12, e por fim os juvenis 13, 14 anos. Portanto, daí para a frente já a coisa muda um pouco de figura, já é um pouquinho mais a sério, serão os cadetes, que é 15 e 16, e depois os júniores 17, 18. Daí para a frente, depois já é na parte do profissionalismo. Mas nestas idades, 7, 8 anos, também 9, 10, Milharado apostar também logo aqui em agarrar possíveis talentos numa modalidade que nesta localidade é muito acarinhada. Sempre me lembro do Milharado ser uma equipa que pretende que esta modalidade continue, prevaleça época após época. É verdade. Assim, a ideia de começar logo pelos pequenos, e é uma das coisas que nós seguimos, e também a própria Federação Portuguesa de Ciclismo também fomenta isso, é começar logo nos benjamins, porque embora não haja muito trabalho físico, há aquele trabalho da perícia, fazer muito trabalho que os atletas assumam o domínio e o controle da bicicleta, porque mais tarde isso vai-lhes fazer falta. Atualmente, eu quando vejo algumas provas de ciclismo, vejo atletas profissionais com algumas dificuldades que, certeza, se tivessem começado em benjamins não as iriam ter. E que dicas são dadas a estes benjamins para que depois, mais tarde, possam... Portanto, uma das nossas regras de trabalho, porque os escalões de benjamins, eles começam por fazer só gincanas, portanto a prova deles são 2 gincanas, portanto conta o tempo da melhor gincana. Aquilo que nós fomentamos no Milharado é que eles façam a gincana bem feita, sem falhas. Aquilo como o controle é feito através do tempo. Portanto, mesmo que não fiquem com uma boa classificação, mas fizerem a gincana bem feita e sem penalizações, já é uma vitória. Depois, com o tempo, vamos melhorando a rapidez e normalmente costuma resultar bem. É tipo equitação em bicicleta, sem falhas. Não tem os saltos. Exato, a parte dos saltos, por vezes, são eles que os fazem sem lá estar. Às vezes fazem quando não corre bem, mas a gincana deles tem obstáculos que eles têm que contornar, outros que têm uma ponte que têm que subir e descer, que se chama uma báscula, tem uma espécie de uma baliza que eles têm que passar por baixo, têm que apanhar um bidão, portanto tem uma série de pequenas coisas que no total permite ganhar ali muita agilidade em cima da bicicleta. E esta equipa de benjamins para 2014, que é a época que hoje começou, ainda 2013, mas já a pensar nessas provas de 2014, com quantos atletas? Assim, o escalão de benjamins, neste momento temos 2 atletas, portanto é sempre um escalão um pouco complicado de captar atletas, porque eles ainda são muito pequenos. Os pais têm não têm muito conhecimento e têm algum receio, porque os obstáculos, alguns deles
são de alguma dificuldade, têm medo que eles caiam. Normalmente isso não acontece, mas pronto, compreendo o receio dos pais e é difícil a captação. Depois, com os anos e o próprio gosto dos atletas, que eles são pequeninos e não têm bem noção se gostam de ciclismo ou não. Depois, com os anos, vão existindo nos outros escalões mais atletas. Os benjamins é sempre mais difícil de captar, mas temos 2, portanto, para começar já não está mal. Já serve para que exista, portanto, também essa categoria no milharado. Depois, nos outros escalões, a quantidade e a qualidade também vai prevalecendo, como já o disse, o milharado sempre um berço também de jovens a nível de ciclismo. Quantos elementos no total, quantos praticantes vamos ter em 2014 com as cores do milharado, Manuel Rodrigues? Para 2014 vamos ter já confirmados 20 atletas. Portanto, ainda temos mais 2 ou 3 que não confirmaram, mas confirmados temos 20 atletas, o que é bom. Principalmente se considerarmos o que esteve por trás do início desta época, que houve aqui algumas situações um pouco complicadas e que saíram muitos atletas, pronto, e eu pessoalmente não previa que tivéssemos tantos atletas para o início da próxima época, portanto estou bastante satisfeito. Essa situação acabou também por alguns dos escalões que estavam já semi-planeados para 2014 estejam agora com outros corredores desfalcados também de outros que entretanto saíram. É verdade, é assim, uma das dificuldades que nós sentimos e o meu regresso ao milharado, uma das dificuldades que eu senti era saber se iria ter atletas para preencher todos os escalões, porque uma grande parte dos atletas do milharado foi para uma equipa nova, que é o Atlético Clube da Malveira. Portanto, isso deixou-nos um pouco limitados em termos de atletas, mas felizmente conseguimos, com os que ficaram e alguns atletas que vieram de novo, portanto conseguimos colmatar todos os escalões, portanto estamos bem para começar e com vontade de começar a pedalar. Houve aí esforço também para que essa retificação e esses plantéis fossem novamente reajustados? É verdade, houve um esforço grande, junto dos atletas que ficaram, portanto, para ver se junto dos amigos deles haveria alguns com interesse pelo ciclismo e junto de pessoas conhecidas. Eu próprio também consegui captar 2 atletas para a escola, portanto, conseguiu-se ultrapassar. As expectativas, agora que esses plantéis estão formados, como é que no dia de hoje também foi dada a palestra e as expectativas para a temporada, Manuel Rodrigo? É assim, a minha palestra inicial com eles, se calhar deixei alguns um pouco amedrontados, mas é muito trabalho. As expectativas para a época é sempre trabalhar bastante, porque os resultados aparecem com trabalho. Portanto, desde os pequenos aos mais velhos, vamos trabalhar muito, tentar limar aquelas nossas dificuldades, limar as chamadas arestas, ultrapassar as dificuldades pouco e pouco, e depois a época os resultados certamente irão aparecer como apareceram nos anos anteriores. Falando desses anos que o milharado já tem de modalidade, é uma equipa que a nível de formação já ganhou o seu espaço a nível da região e também a nível nacional, com essas equipas em anos anteriores que deram resultados e que também alcançaram vitórias e que acabaram por ganhar esse espaço a nível nacional. É verdade, o milharado tem, se não me esqueci de nenhum título, tem 18 campeões nacionais ao nível das classes de formação, portanto estamos a falar de cadetes e júniores, porque de escolas não há campeões nacionais, há vencedores de encontros nacionais, isso também já tivemos alguns. Portanto, o milharado começou em 2000 e desde 2000 até aos dias de hoje foi raro o ano em que não houve muitas vitórias, que não se verificaram muitas vitórias e um ou outro título. Portanto, ao nível da formação, o milharado é uma referência, e quer a nível regional, portanto, regionalmente, somos sempre uma equipa, quando chega, impõe respeito, e a nível nacional também. 14 anos quase, começaram em 2000, 2014 está garantido com estas equipas de benjamins, iniciados, infantis, juvenis e cadetes. Qual é o sucesso para 14 anos numa modalidade que todos nós sabemos tem as suas dificuldades, nos tempos de hoje então ainda mais?
Qual é o segredo? É o amor à camisola, a força de vontade? Manuel Rodrigues, talvez a pessoa indicada também para desvendar um pouco desta longevidade que nos dias de hoje, 14 anos em ciclismo ininterruptos, já vão sendo difíceis de conseguir. É verdade, é assim, uma das coisas que termina o sucesso em qualquer desporto ou em qualquer coisa que nós façamos na vida é a dedicação. E aquilo que eu aprendi com a pessoa que pôs o ciclismo do milharado na estrada, que era o Sr. Manuel Martins, foi a dedicação. Portanto, ele foi uma pessoa dedicada durante o tempo todo em que esteve à frente do clube. Eu fui para o milharado em 2005, que estive envolvido noutros projetos, e em 2005, por pressões do meu filho, acabei por ir parar ao milharado porque ele queria fazer estrada. E pronto, e comecei-me a envolver e a gostar daquela dinâmica, e passei também a perceber que a dedicação é que faz com que estas coisas todas aconteçam. Portanto, daí eu este ano também ter regressado, porque sempre gostei daquele clube e como estava em vias de terminar, eu não podia deixar que isso acontecesse. Portanto, mais uma vez estou aqui com amor à camisola, como se costuma dizer, para pôr isto a funcionar e andar para a frente. E o gostar, o amor àquele clube e àquela terra falou mais alto para esse regresso. Não podia deixar cair o milharado, o Manuel Rodrigues. É verdade, porque eu atualmente até estou com um projeto de um clube da empresa onde trabalho, que me dava outras regalias e menos aborrecimentos e menos trabalho no treino dos atletas, mas pronto, o milharado é o milharado. E pesando as duas coisas, eu não hesitei e vim para o milharado novamente. Portanto, mantenho outro projeto de uma forma, deixando-o em segundo plano, acompanhando também, mas o milharado estará em primeiro lugar e é isso que vai andar para a frente. Do que apanhou em 2005 e agora regressa em 2013 e tem pela frente comparações entre o milharado de 2005 e o milharado de 2013. Assim, entre o milharado de 2005 e o de 2010, era o milharado foi o tempo em que eu estive no milharado, portanto foram 5 anos. Foi um milharado cheio de sucessos e a deixar marcas por onde passava. Os últimos 2 anos não foram os melhores, mas pronto, eu compreendo, as pessoas fazem o que podem e embora tivesse estado afastado do milharado, fui mantendo sempre, fui vendo como é que as coisas funcionavam. Havia algumas coisas que eu não gostei, mas havia outras coisas que também gostei e que também estavam a correr bem. Achei que aquela organização que havia antigamente, com o facto do Sr. Manuel Martins ter desaparecido, as coisas ficaram um pouco mais perdidas. Talvez por inexperiência ou por falta de meios também, falta de pessoas para acompanhar os jovens. As coisas andaram um pouco mais perdidas. Portanto, é isso que eu vou tentar recuperar este ano, manter aquela dinâmica que vinha de trás e dinâmica que passa por onde? Passa por onde? Passa por ter um acompanhamento muito próximo de todos os atletas, portanto está sempre com eles, nos bons e nos maus momentos. Portanto, estamos a falar de atletas que com 7 anos, portanto são muito novos, precisam de acompanhamento. E algumas vezes eu chego a ver os atletas, quer os de milharado, nestas últimas épocas, quer de outras escolas, andarem um pouco sozinhos e perdidos, e isso eu acho que não deve acontecer. Portanto, a dinâmica é ter o acompanhamento permanente dos responsáveis, portanto, do treinador e dos diretores do clube, a acompanhar os jovens. Hoje foi a apresentação, depois vão-se seguir a pré-temporada? Portanto, hoje não foi a apresentação, hoje foi o início, foi a apresentação entre os atletas e o staff da equipe, mas pronto, irá haver uma apresentação formal com os atletas todos. Já com data marcada? Ainda não temos a data, temos que ver como é que as coisas vão correr, porque como isto foi um projeto que teve aqui um pequeno percalço, portanto temos que nos reorganizar. Neste momento estou a tratar de fazer os orçamentos, ver o que é que nós necessitamos em termos financeiros, porque atualmente, e com os problemas todos que o país atravessa, patrocínios é coisa que não existe. Portanto, temos que tentar bater a todas as portas e obter o máximo de ajudas, mais pequenas que elas sejam, para tentar combatar
as dificuldades financeiras, porque sem isso as coisas também não funcionam. Portanto, é preciso pôr gasóleo nos carros para levar os atletas às provas, é preciso dar-lhes de comer, portanto isso tudo conta, e conta-se também com a colaboração dos pais. Um orçamento pensado para 2014 com números redondos, 5 escalões, 5 categorias, 20 atletas, esses quilómetros para fazer, e os veículos têm que também ser abastecidos. O orçamento pensado a rondar mais ou menos quanto? É assim, na melhor das hipóteses, eu estou a apontar para um orçamento de 10 mil euros, e já é um orçamento muito baixo. Portanto, menos que isso é difícil, portanto, eu penso que isso iremos conseguir. A Federação Portuguesa de Ciclismo também dá algum apoio nas deslocações, portanto, isso também irá ajudar a ultrapassar as dificuldades, mas obviamente vamos precisar de apoio dos patrocinadores, alguns já temos confirmados, e dos outros que possam querer ajudar o ciclismo do Milharado. Que também mensagem é que, aproveitando de estar aqui, quero deixar para que essa situação possa também ter algum auxílio? Sabemos que o público gosta de ir para a estrada, bater palmas, puxar por esses heróis, e estamos a falar em futuros, quem sabe, ciclistas que até possam ser uma referência, como hoje em dia é o Rui Costa, mas para que esses corredores passem nas localidades, à porta de cada um de nós, há que ter esse staff e essa situação por trás. O que é que lhe apraz dizer para que também essa vertente que é importante e necessária possa também aparecer? Aquilo que me apraz dizer nessa matéria é que quem gostar de ciclismo e gostar de ver os jovens, portanto, tem uma opção que é, se quiser, uma prova perto de casa, é colaborar com algum. Portanto, nós levamos os jovens, organizamos, e pronto, e a pessoa colabora com o que puder, porque organizar uma prova hoje em dia é complicado. O policiamento, que em tempos teve suporte do Estado nos custos, atualmente são quem organiza as provas é que tem que suportar os custos. Portanto, só os custos do policiamento praticamente deitam abaixo qualquer tentativa de organização de provas. Portanto, eu lembro-me aqui há uns anos que chegámos a ter aqui o prémio do Sobral durante vários anos consecutivos, e contámos com a colaboração da Câmara Municipal. Só em policiamento andava na casa dos 800 euros. Portanto, para um clube que luta com dificuldades, conseguir 800 euros só para policiamento não é fácil. Para 2014, já algumas provas marcadas nesta altura no calendário, mais do que anos anteriores, menos? É assim, atualmente, e nota-se que ao nível da Federação tem tentado fazer com que as provas, quer dos cadetes, quer dos júniores, sejam em simultâneo. Portanto, aí já permite aos clubes a poupar nas deslocações. Por outro lado, também nota-se igualmente que há uma redução das provas. Os cadetes este ano, por exemplo, têm uma situação nova, que já aconteceu em 2013 ou 2004, que têm provas divididas por zonas. Portanto, tem uma fase de apuramento, digamos assim, ou de disputa regional. Portanto, tem a zona A e a zona B, a zona A no norte e a zona B cá em baixo, tem duas provas, e depois tem uma finalíssima que engloba os melhores atletas classificados nessas provas regionais. Portanto, aí os clubes não têm tantos custos com as deslocações, portanto terão só uma vez. E provas aqui pela zona, pela região, alguma que de memória possa já destacar? Aqui na região há o circuito da Malveira, que é uma prova que tem muita tradição. Eu penso que é o circuito com mais anos, que acontece há mais anos. Portanto, penso que é a prova mais antiga de ciclismo. Portanto, essa é uma prova com muita tradição, e que, se este ano se realizar para os escalões que nós temos, iremos marcar presença, como é óbvio. E é uma prova sempre sendo perto de casa, que o Milharado também gosta de fazer boa figura. O Milharado gosta de fazer boa figura nas provas perto de casa e fora de casa. Portanto, mas correr perto de casa, o estímulo é outro, há outra motivação. Obviamente, porque quando nós corremos, no caso dos atletas, quando correm e tem as pessoas que os conhecem a aplaudir, obviamente que a motivação é maior. 18 títulos destes anos que o Milharado tem de estrada.
alguns títulos com também nomes que vão continuando a prevalecer na modalidade. Sim, atualmente temos títulos temos 3 atletas aqui da região, dois do Sobral, nomeadamente o Fábio Silvestre, que foi campeão nacional de estrada pelo milharado, o António Barbiu, que também foi campeão nacional e também correu no milharado vários anos, e o Renato Tavoar, também foi campeão nacional de pista várias vezes e que correu também pelo milharado, embora seja do Conselho de Mafra, mas pronto, é um atleta que correu muitos anos no milharado. São 3 nomes que agora vão vivendo também já outras experiências na modalidade que optaram, e no milharado vocês verem estes agora já corredores profissionais que tiveram ali as primeiras pedaladas com a vossa camisola. Como é que é acompanharem e verem estes resultados do Fábio, do Barbiu e do Renato? É sempre um momento de grande satisfação, porque são atletas que nós conhecemos. Há episódios, inclusive, engraçados com alguns deles. Depois nós, quando os vemos a correr como profissionais ou no meio dos profissionais, aquele atleta tinha esta situação, tinha aquela engraçada, e pronto, são coisas que ficam, não é? E é um motivo de orgulho. Alguma possa desvendar dos 3 referidos? Tenho uma do António Barbiu, penso que ele não vai ficar zangado comigo, que foi a primeira vitória dele, foi uma prova que nós fizemos em Estói, no Algarve. Portanto, ele ganhou a prova lá em baixo, era infantil, salvo erro. E quando viemos para cima ele trazia a taça no colo, na carrinha, e de minuto a minuto olhava para a taça e ria-se. Portanto, acho que isso é uma situação bastante... A primeira vitória marca sempre qualquer atleta, seja em que modalidade for. Obviamente, eu também faço desporto e a nossa primeira vitória fica sempre registada para o futuro. É sempre uma referência que fica na nossa memória e nunca se apaga. E essa do Barbiu, trazer a taça, estava ali perante o troféu, o primeiro, esperamos que ainda tenha muitos na carreira, também com a cor do milharado, cores essas que este ano 2014 também esperam trazer mais taças ao colo dos vários atletas. É verdade, o milharado todos os anos tem muitas taças e quem conhece a nossa sede, quem se deslocar à nossa sede poderá verificar isso com facilidade, porque temos uma série de estantes com taças e todos os anos tem que se ir apertando porque o espaço começa a ser pequeno para tanto troféu. É bom sinal? Obviamente. Portanto, e este ano esperemos dar continuidade, mas o objetivo principal é trabalhar e fazer as coisas bem feitas. Os resultados acontecem naturalmente, portanto, se não acontecerem num dia, irão acontecer outro. Portanto, nunca é, e não faz parte nem dos meus objetivos, nem das pessoas com quem eu trabalhei no milharado, pensar só na vitória nas provas. O nosso pensamento principal é formar os jovens, formar como atletas, ensiná-los a fazer as coisas bem feitas. Portanto, se eles fizerem as coisas bem feitas, mais cedo ou mais tarde as coisas correm bem e as vitórias irão acontecer naturalmente. Estou a olhar para o Manuel Rodrigues, tem aí apontamentos, não sei se é dos atletas que vão fazer parte em 2014 do milharado. Falando e podendo apresentar para quem nos está a ouvir esses nomes, categoria escalão a escalão, podemos focar esses nomes, esses atletas, esses ciclistas que vão andar na estrada com as cores do milharado. Sim, acho que sim, acho que eles merecem isso. Portanto, no escalão de cadetes temos o Isaac Pereira, o Ivo Ferreira, o João Martins, o Filipe Santos, o Rui Silva, o João Lourenço e o Diogo Veigas. Portanto, 3 destes são atletas novos. Que vêm de onde, já agora? Os novos são atletas que vão fazer ciclismo pela primeira vez. Portanto, não vêm de lado nenhum. Portanto, é uma estreia, é um pouquinho tarde, porque é em cadete. O ideal é começar a formação nas classes escolas, mas vão a tempo. E hoje demonstraram que têm muita vontade. Portanto, tendo vontade, as coisas acontecem também. Estavam sem clube, mas entram numa modalidade com gosto. Isso é meio caminho andado para que as coisas, quando são feitas com gosto, possam correr bem. Claro, exatamente. Nos outros escalões... Depois, nos juvenis, temos o Francisco Marques,
O Ivan ainda é uma incógnita porque teve alguns problemas, tem tido alguns problemas de saúde, portanto esperemos que se resolvam e se isso acontecer ele virá também. O Rafael Martins, o Samuel Lourenço e aqui temos a primeira rapariga, a Raquel Rodrigues, que esta vem da Escola de Ciclismo Milnite, portanto, que é a minha filha, pronto, não é segredo, e que trouxe aqui para o Milharado, que ela já correu cá há alguns anos, portanto quando eu saí ela foi comigo e agora que regressei veio também, e é juvenil. Portanto, depois temos nos infantis o Valentim Ferreira e a Ruth Santos. Nos iniciados temos a Mariana Veigas, a Inês Nascimento, o Pedro Vieira, o Gabriel Desidério e o João Roseira. Aqui também há 2 atletas que são novos, que vão se estrear, mas pronto, aqui tem muito tempo, ainda são muito novos. E temos 9, 10 anos, não é? Iniciados. 9, 10 anos, exatamente. Pois. E depois, por fim, nos benjamins, temos o Pedro Cruz e o Bernardo Desidério. Portanto, o Pedro Cruz também é um atleta que eu trouxe, que fazia parte do outro projeto. E veio para cá também, pronto, para reforçar o escalão de Benjamin. Para além da filha, há aí outros nomes femininos. É também uma modalidade que, tal como outras no panorama nacional, vai cativando o sexo feminino. Sim, atualmente o ciclismo, e felizmente que isso vai a acontecer, tem vindo a aparecer muitas raparigas. Eu lembro quando comecei com as escolas de ciclismo, era raro ver raparigas, havia muito poucas. Atualmente já se assiste a provas com 15 raparigas, o Encontro Nacional de Escolas, lembro que tinha 18 raparigas, portanto já... E que é que se deve, no seu entender, como pessoa ligada à modalidade já há uns anos a esta parte, este crescimento do número de atletas femininas na modalidade do ciclismo? É que não é só no Milharado, é um pouco por todo o país. Eu penso que tem a ver principalmente um pouco por quebrar aquele tabu que existia antigamente, que o ciclismo era só para homens. E isto não tem a ver com os atletas em si, tem mais a ver com os pais. Os pais, eu lembro no início do Milharado, que havia pais que deixavam ir o rapaz, mas a rapariga não ia para a escola de ciclismo porque isto é mais para rapazes, não é para raparigas. E atualmente vê-se que isso, pronto, as pessoas estão a... Acaba por ser um desporto exigente, com esforço, enquanto no futebol pode correr e as outras 10 fazem o resto. Ali é as pernas dessa pessoa e nada mais. Sim, e a máquina. E a máquina, mas o ciclismo também, assim como o futebol, há uns que correm mais, outros correm menos, no ciclismo isso também acontece. E numa prova onde há 50 ou 60 atletas, se nós nos soubermos colocar bem no meio de um pelotão, conseguimos descansar bastante. Portanto, não é tão difícil quanto parece. E essas jovens, filha do Manuel Rodrigues, é um desses exemplos, influenciada pelo pai, ou foi a opção em termos de desporto que foi escolhida de livre vontade? Eu penso que, obviamente, que os pais influenciam sempre os filhos. No caso concreto, eu penso que, para além da minha influência, ela também teve um irmão que correu durante 10 anos, portanto também foi atleta do Milharado. Eu penso que, como os irmãos gostam de imitar os mais velhos, os irmãos mais velhos, portanto eu penso que o irmão influenciou mais do que eu. E atualmente ela está muito motivada porque o ano passado os resultados começaram a aparecer, pronto, isto quando as coisas correm bem, o ânimo aumenta e o gosto pela modalidade também. Resultados que foram superados em relação às expectativas? Eu penso que sim, porque uma das coisas que eu costumo fazer com os meus atletas é nunca os pressionar muito nos escalões de formação, até juvenil. Porque ainda são novos, não faz sentido estar a dar grandes cargas de treino, porque pronto, o corpo ainda não está completamente desenvolvido, não faz muito sentido. Em cadete já se tem que trabalhar mais. Portanto, e o ano passado nós trabalhámos um pouco mais para o Encontro Nacional de Escolas, portanto ela fez o ano todo normal, praticamente sem treinar. E viu que treinando um bocadinho mais, depois das aulas terminarem, nós fizemos um planeamento ali de um mês, sensivelmente, para ir em melhor estado ao Encontro Nacional, e as coisas correram muito bem, embora tenha ficado em 5º lugar no Nacional. Viu que se trabalhar um bocadinho aquilo corre bem, portanto ela, como em termos físicos, deu o chamado salto, cresceu bastante, portanto está na altura certa de trabalhar um bocadinho mais. Por falar em trabalho, os treinos têm dias marcados na equipa do Milharado? Sim. Nós lá temos, portanto, o que se fazia antigamente e é o critério que eu vou continuar a adotar. Vamos fazer um treino semanal no início da época. Perdão.
Depois dou planeamento de treinos para todos os atletas, portanto faço um plano individualizado para cada um deles, em função do horário escolar e dos dias em que tem educação física e tudo mais. Portanto, depois, a meio da época, e quando chegar àqueles momentos mais importantes, como no caso dos cadetes tem uma volta a Portugal, tem um prémio Alves Barbosa, aí fazemos uns treinos a meio da semana e eventualmente no sábado e no domingo. Portanto, em alturas de provas mais importantes, aumentamos os treinos em equipa. Se forem momentos só de fazer o treino normal, cada um treina por si, ao domingo fazemos o treino em conjunto. E esse treino de cada um por si, estipulado pelo Manuel Rodrigues. Exatamente, portanto, daí o planeamento que eu faço. E para cada um deles. passa por quê? Corrida, alguns quilómetros estipulados. Portanto, neste momento, e que vai ser a pré-época, vamos intensificar muito a corrida. Isto, obviamente, que é um esquema que eu idealizei e que tem a ver um pouco com a minha maneira de ver a formação, mas as pessoas têm outros esquemas. Eu, pessoalmente, acho que se deve reforçar bastante a corrida, porque dá ali uma resistência maior. Depois passamos a fazer um BTT para ganhar agilidade e depois passamos para a estrada e, portanto, ao longo da época, essencialmente, fazemos treino de estrada. O treino de estrada que já irá começar em 2014. Sim, o treino, portanto, em princípio, até meio de dezembro iremos fazer corrida e exercícios físicos. Portanto, de dezembro a meio de janeiro iremos fazer BTT com corrida também à mistura. Portanto, a partir de 15 de janeiro iremos começar a pegar nas bicicletas de estrada e tirar o BTT aos poucos até desaparecer por completo. Portanto, em fevereiro iremos estar a fazer só estrada. Que é quando começam depois as provas de temporada 2014. A temporada começa, em princípio, em março. A temporada irá começar em março. Temos aqui alguns atletas que vão começar antes, porque se vão realizar provas de pista. Portanto, esses vou ter que ter uma atenção especial. Vamos ter que alterar aqui o planeamento de preparação, porque têm provas 18 de janeiro, salvo erro. Vão ter a primeira prova na pista, portanto, e como tal, terão que ter um planeamento diferente. É uma outra vertente do ciclismo que também com o velódromo de Sangalhos acaba por ter ciclistas que se vão começando a adaptar e a mostrar que Portugal até com condições de treino e com pistas como é a de Sangalhos pode alcançar bons resultados. Sim, a prova disso é o resultado que foi obtido ano passado por um atleta da seleção, que foi ao pódio numa prova de pista. Eu penso que fez segundo, espero não estar a enganar, mas eu penso que fez segundo no campeonato do mundo ou europeu. Portanto, para quem investe na pista há cerca de 3 ou 4 anos, que é o caso da nossa seleção, portanto, acho que é um resultado mais rápido até do que aquilo que eu estava à espera. Portanto, nós aqui perto temos a pista da Malveira, onde o Milharado antigamente fazia os seus treinos e se não houver nenhum impedimento agora também iremos fazer alguns. Portanto, é uma vertente muito diferente, mais complicada, porque as bicicletas não têm nem mudanças, nem travões, nem uma série de coisas. Portanto, tem o carrete preso que só para alguns, porque é uma vertente que exige alguma perícia e nem todos os atletas se sentem confortáveis numa bicicleta de pista. E Manuel Rodrigues, sente-se confortável na formação? Muito confortável na formação. É um bichinho que, como há pouco em off disse, também o originou a voltar ao Milharado. É um bichinho, porque eu comecei a fazer desporto em 94 e sensivelmente em 98 a 99, quando o meu filho também já começou a ter a idade para poder participar, comecei a perceber que me dava mais prazer andar com ele do que propriamente eu fazer desporto. Portanto, e daí as coisas foram sucedendo naturalmente. Depois estive ligado a um clube em Cascais, também na formação, captação de jovens. Depois, como era muito longe, fui para um clube em Belas, estive lá há alguns anos, com uma escola de BTT que ajudei a criar. Portanto, e depois sucedeu aquela questão do meu filho querer fazer estrada, portanto, e vim para o Milharado. Portanto, sinto-me muito confortável, gosto de fazer desporto, também faço competições, ainda este ano fiz 30 e tal provas das mais variadas modalidades, mas pronto, porque tinha tempo. Agora, o próximo ano vou voltar às minhas 5, 6 provas anuais, porque
estou a investir aqui nos jovens e a minha disponibilidade vai ser muito mais reduzida. Mas é um tempo gasto com amor à camisola, como também já referiu, e que daqui a uns anos pode ver nestes 20 jovens que em 2014 vão estar a seu cargo, entre aspas, nomes como agora o Fábio Silvestre já o é, o Barbio também e o Renato. É sempre um prazer nós vemos que o nosso trabalho acabou por ter continuidade, mas mesmo que não tenha, só o facto de ter contribuído para a formação de muitos jovens que passaram pelo Milharado e pelas outras escolas de ciclismo, portanto deixa-me bastante satisfeito, porque nós sabemos que atualmente o desporto é muito complicado de ter continuidade, portanto, e os jovens quando chegam àquela fase das decisões, muitos optam por continuar a estudar ou arranjar trabalho, portanto, mesmo que não sigam o ciclismo, eu fico contente na mesma, porque uma parte de mim serviu para eles terem valores, e alguns depois fazem o desporto de forma amadora e de brincadeira. Como é que considera estar o ciclismo a nível nacional, incluindo a formação, porque é aí que tudo começa? Eu penso que a formação, os problemas que afetam a Europa não ajudam muito a formação do ciclismo, porque é preciso dinheiro e sem dinheiro as coisas não correm da melhor maneira. Mas mesmo assim penso que as escolas têm-se esforçado, as escolas com tradição na região de Lisboa e no Norte também, têm-se esforçado e têm dado continuidade ao trabalho que faziam nos outros anos, certamente com mais limitações, com menos condições para os atletas, mas pronto, vai-se conseguindo manter os atletas nas escolas de ciclismo, mantendo a formação, portanto, e prova disso é que nos encontros de escolas anuais o número de atletas tem subido de ano para ano, portanto isso prova que há um empenho de toda a gente na formação. Esta vitória do Rui Costa, também agora termos um campeão do mundo, coisa que para o português bem queremos, mas nem sempre é alcançada, agora que nesta modalidade temos o expoente máximo com a camisola que todos, ou grande parte dos corredores sonham ter, pode ajudar também a influenciar estes mais jovens a seguir as pisadas do Rui Costa? Eu penso que sim, se bem que os organismos, nomeadamente a Federação, têm que saber explorar bem isso. Nós temos um bom exemplo, foi o caso da Vanessa Fernandes no triatlo, que fez com que o número de praticantes de triatlo aumentasse de uma forma muito grande. Portanto, se no ciclismo, nomeadamente a Federação, souber aproveitar isto e o sucesso do Rui Costa, e o Rui Costa é, por aquilo que eu vi, eu não conheço pessoalmente, mas vi que é uma pessoa muito prestável e dada a todo o tipo de iniciativas, portanto, se a Federação aproveitar isto, eu penso que conseguimos motivar muita gente a praticar ciclismo e colocar os miúdos nas escolas de ciclismo. Manuel Rodrigues, para concluir, em termos de 2014, o que é que seria um ano bom para a equipa de ciclismo do Milharado? Bem, primeiro que tudo, assim, para mim um ano bom é um ano em que não haja acidentes. Eu costumo dizer aos meus atletas, primeiro que tudo vamos lá fazer a corrida sem cair. Se é a nossa primeira vitória, é chegar ao fim, porque há muitos imponderáveis durante uma prova de ciclismo, portanto, se ninguém tiver nenhum acidente, para mim já é uma vitória. Depois é nós mostrarmos as cores, lutarmos pelas vitórias, porque as vitórias acontecem por um ou outro pormenor e isso nós não dominamos tudo, mas se tivermos em todas as provas a lutar pelas vitórias, portanto estamos bem e todos nos irão aplaudir no final, portanto não há problema nenhum. Esperamos que esses aplausos e essas vitórias também aconteçam, para que possamos também ter mais taças, como já o Manuel Rodrigues disse lá na coletividade do Milharado. O espaço já começa a estar muito preenchido, o que é bom sinal, e que mais possam ser trazidas em 2014 por esses jovens 20 atletas que hoje deram então mais um início de época. Muito obrigado, Manuel Rodrigues, e felicidades para a temporada 2014 do Milharado. Muito obrigado, eu é que agradeço a oportunidade que a Rádio Oasis permitiu aqui para divulgarmos o nosso trabalho, e ao longo da época espero continuar e vou ficar disponível para vir aqui também comentar aqui os nossos sucessos, que espero que sejam muitos. Muito obrigado, e cá estaremos para, de portas abertas, receber a equipa de ciclismo do Milharado e essas provas que vão começar então em meados de março.